E aí galera, tudo bem com vocês? Os jogadores do Cruzeiro seguem de greve e até o momento que eu fecho esse vídeo nada foi definido. Aconteceu uma reunião nessa sexta-feira do presidente Sérgio Santos Rodrigues com os atletas, mas a situação segue como antes, sem dinheiro na conta, sem jogadores em campo treinando, tá? E a cronologia dos fatos das últimas horas é um tanto quanto bizarra, né? Ao começar com o anúncio da greve dos jogadores do Cruzeiro lá na quarta-feira, né, um dia depois daquela partida contra o Botafogo, o presidente lá em Portugal fazendo palestra. O Sérgio desembarcou em Belo Horizonte na tarde de quinta-feira, tinha alguns jornalistas lá que o procuraram, mas ele falou que não ia falar nada naquele momento, que se pronunciaria no dia seguinte, né, que foi ontem, sexta-feira. E o que aconteceu? Na sexta de manhã o Sérgio se reuniu com alguns empresários para tentar levantar uma grana aí, né, para que o Cruzeiro pudesse acertar alguma coisa dos salários atrasados. E muita coisa se especulou a respeito dessa reunião, a começar sobre quem estaria presente. O Pedro Lourenço, por exemplo, né, dono dos supermercados BH e principal patrocinador do Cruzeiro, não esteve nessa reunião porque o Pedro está lá em Portugal passando férias com a família, nada a ver com o rolezinho que o presidente foi dar em Portugal. Mas estiveram nessa reunião o Regis Campos, da Encamp, o Aquiles Diniz, ex-sócio do Banco Inter, e Paulo Henrique Pentanha Guimarães, do Banco BS2 e do Grupo Carbel. Teve gente da imprensa informando que o Sérgio pediu um aporte de 9 milhões para esses empresários para colocar a casa em ordem, teve gente falando em 13 milhões e teve até quem falou em 30 milhões, tá? No final das contas, a reunião encerrou sem nenhum acordo, sem nenhum centavo, ninguém botou dinheiro na mesa e tem muito a ver com o fato de que ninguém mais confia no Sérgio. O presidente negou tudo isso num pronunciamento que fez no início da noite de ontem, né? E só pra gente fazer uma pequena observação sobre o pronunciamento. Essa é uma clara estratégia de gente covarde, né? Porque se o presidente tem de fato algum plano, alguma alternativa, alguma explicação, por que ele não abriu lá uma entrevista coletiva para ser confrontado, para discutir, para conversar efetivamente sobre as coisas? Pronunciamento onde só você fala e ninguém pode te rebater, você vai me desculpar, irmão, mas isso aí não dá para respeitar, não. E o conteúdo do pronunciamento foi ainda mais triste, né? Porque em vez do presidente passar algum prazo, alguma mensagem clara para a torcida, uma estratégia que for, nada. Ele só tentou se defender do indefensável, né? Basicamente falou: ah, mas a minha viagem para Portugal foi para adquirir conhecimentos que eu vou aplicar aqui no Cruzeiro e foi totalmente paga do meu bolso. E eu vi uma pessoa falando sobre isso no Twitter, eu não lembro quem foi, senão eu daria o crédito, obviamente, tá? Mas tipo assim, né? O presidente do Cruzeiro, ele precisou ir 2 vezes para a Europa nesse mês para chegar à conclusão que o melhor método de gestão para o Cruzeiro é pedir dinheiro para empresário e tentar copiar a estratégia que é utilizada no Atlético, por exemplo, né? Em que alguns empresários tomam conta e o presidente não manda porra nenhuma, é uma rainha da Inglaterra. O Atlético Mineiro tá ali mesmo, viu, moçada? O bairro Lourdes é pertinho do Barro Preto ali, não tem muita distância não precisava ter ido para a Europa para chegar a essa brilhante conclusão, né? E essa informação desse desejo do Sérgio de criar uma espécie aí de comitê de gestão, digamos assim, tá? É uma informação que inclusive está sendo divulgada pelo pessoal lá do Super Esportes. E só para deixar bem claro, eu não me oponho que o Cruzeiro tenha um modelo de gestão como esse que está sendo feito no Atlético, porque a gente ter um incompetente no poder é um fato. Então pode ser que esses empresários citados aí sejam todos incompetentes, não entendam nada de futebol, mas pelo menos eles têm dinheiro para botar no clube, né? E se eles colocarem uma grana no Cruzeiro, assim como outros empresários têm colocado uma grana no Atlético, já vai ser importante para a gente resolver esses problemas mais emergenciais. E o que o Sérgio tentou fazer parecer no pronunciamento que fosse uma grande informação, uma grande notícia, é dizer que vai divulgar o balanço do Cruzeiro no primeiro semestre desse ano, no início da próxima semana, tá? Aí você olha e fala assim, nossa, que espetacular, né? Vão divulgar um balanço. Quando a gente lembra o último balanço que o Sérgio divulgou, né? Aquele balanço da minha gestão, o que é que tinha de informação relevante? Ele pegou aqueles acordos que foram feitos, especialmente com a Procuradoria, né? Em que o Cruzeiro obteve um desconto no tamanho da dívida se mantiver os pagamentos em dia e colocou aquilo como se fosse receita, né? Como se fosse entrada de dinheiro no clube para tentar chegar no final das contas fazendo uma conta e dizer que ele teve superávit na gestão, quando o Cruzeiro teve, na verdade, um grande prejuízo na gestão dele, como já vinha acontecendo em gestões anteriores, né? Isso pode ser uma manobra contábil que é aceita, digamos assim, que é recorrente. Eu não sou especialista no termo, mas uma coisa é fato, o Cruzeiro não teve superávit, teve um grande prejuízo e vai ter mais um imenso agora também. E tem uma notícia desse sábado de manhã, que foi divulgada até pelo pessoal da Itatiaia, né, que o advogado tributarista lá, o João Paulo de Mello, que foi o cara, o principal articulador desses acordos com a Procuradoria,
aposentadoria, ele está deixando o Cruzeiro, tá? Ele já pediu para deixar o clube, deve ficar só até o final do mês. Quer dizer, então a gente tem aí mais uma derrota, entre aspas, porque esse cara parecia ser um bom profissional e que também tá deixando o clube. E essa situação de vou divulgar um balanço, mesmo que o Sérgio faça alguma coisa muito mirabolante e entregue um balanço financeiro dizendo que a gestão dele tá espetacular. Isso vai resolver algum problema do Cruzeiro, gente? Será que ter mais um balanço mais maquiado que travesti da Afonso Pena vai resolver os problemas do Cruzeiro? É óbvio que não vai. E eu fico um pouco assustado ao constatar que a cada entrevista do Sérgio, parece que ele não é apenas um mentiroso compulsivo. Parece que ele é um cara extremamente incompetente e que criou na cabeça dele uma realidade alternativa em que ele é a única pessoa que sabe o que deve ser feito com o Cruzeiro, que ele está fazendo tudo certo e que todo mundo que passa uma informação diferente daquilo que ele acredita é mentiroso, que tá todo mundo contra ele, que existe uma grande conspiração contra a figura dele. O cara, ele não consegue entender que ele simplesmente está fazendo tudo errado em todas as áreas. E para não dizer que tudo foi tragédia, teve uma coisa que aconteceu nessa sexta-feira que eu achei bem interessante, tá? Na parte da tarde, houve uma reunião do presidente Sérgio com os jogadores do Cruzeiro. Inicialmente disseram que seria uma reunião com algumas lideranças do elenco, e aí citaram Fábio, Rafael Sobis, Brock, Rômulo, mas na verdade os jogadores, eu não posso dizer que todos, porque a imprensa não viu todos lá, mas a grande maioria do elenco do Cruzeiro esteve presente na reunião. Isso me passou uma impressão de que o grupo tá unido, de que os caras, tipo assim, não é que a gente vai aproveitar esse período de greve para ficar de folga, a gente realmente está engajado em ajudar a resolver esse problema. A rapaziada foi na toca da raposa, ninguém saiu com dinheiro, todo mundo saiu puto, e no final das contas passaram aí uma programação de que o Cruzeiro tem treino marcado para amanhã, domingo de manhã. Se os jogadores do Cruzeiro vão comparecer e vão seguir essa programação, ninguém sabe nesse momento. Até o Samuel Venâncio divulgou há pouco aí uma possibilidade de que os jogadores do Cruzeiro voltem aos treinos na segunda-feira, tá? Não por causa da diretoria, mas assim, por uma questão de que o jogo do Cruzeiro é na próxima sexta e os jogadores poderiam se mobilizar mais uma vez para tentar, fazer um bom jogo, buscar uma vitória fora de casa, muito mais até assim pela figura do Luxemburgo ou pelo respeito à instituição, porque respeito à figura do presidente ninguém tem nenhum mais. E nessa questão da possibilidade de alguns empresários se envolver mais na gestão do Cruzeiro, eu acho que seria muito interessante que o Cruzeiro tivesse também uma nova liderança, justamente pela perda de credibilidade do Sérgio, tá? Que seja o Pedro Lourenço, o Regis, qualquer um desses camaradas aí, tem que ter uma nova interlocução da diretoria com o grupo. Porque todo mundo já viu que o Sérgio não tem competência nenhuma para administrar o clube, só que todo mundo sabe também que o ego dele é tão grande que não permite que ele simplesmente aceite a sua incompetência e renuncie. Como que ele poderia ser tirado do cargo por meios legais? Um impeachment, que passaria, obviamente, pelo Conselho Deliberativo. Aí a gente lembra que o Conselho do Cruzeiro foi formado basicamente pelo próprio Sérgio e pelo Najib Simões, presidente do Conselho, que é braço da gloriosa família União, o grupo político que quase destruiu o Cruzeiro e que segue dentro do clube. A grande parte da galera ainda segue dando as cartas lá, gente. E esse conselho lá atrás foi montado por quem? Por Zezé Perrella. O Conselho do Cruzeiro é de uma podridão absurda e esperar qualquer coisa deles é realmente acreditar, assim, em conto de fada. E só um detalhe sobre o Conselho. A reunião que estava marcada para o dia 18 para votar a expulsão do ex-presidente Wagner Pires foi adiada. E o motivo alegado é a necessidade de saneamentos formais do referido procedimento disciplinar por zelo formal e para a manutenção do devido processo legal. Demoraram 2 anos para abrir o processo para a exclusão do ex-presidente Wagner. Aí nas vésperas da votação, para essa possível exclusão, os caras me inventam um lero-lero, mais uma resposta imbecil, cheia de palavras pretensamente bonitas, que 90% da torcida não entendeu, e no final das contas meteram rolando lero mesmo, porque se você parar para analisar essa frase aí, ela não diz absolutamente nada. Emerson, é para evitar que no futuro o ex-presidente Wagner possa entrar na justiça e solicitar aí uma reinclusão. Beleza, mas vocês demoraram 2 anos para abrir o processo e agora vai demorar mais por quê? Qual foi o processo que vocês não tomaram conta? Qual foi o erro que vocês cometeram aí? Mas olhando pra frente, nesse momento, nesse sábado à tarde, ninguém tem certeza de absolutamente nada se os jogadores vão treinar ou não vão. É muito boato, muita conversa fiada e ninguém sabe. E na segunda-feira está prevista uma nova reunião do presidente com esse grupo de empresários. E aí a gente vai ver se alguma coisa de concreto acontece, e principalmente se o Tutu aparece, Tem que pingar o
dinheiro na conta do pessoal, e especialmente dos funcionários que ganham menos, porque os jogadores de futebol eles ainda conseguem sobreviver em um momento de dificuldade em que o salário não está caindo. Todo profissional tem que receber o seu salário e jogador não é exceção, tá? Não existe nenhuma desculpa, nenhuma justificativa aceitável para você não pagar. Mas quem tá passando mais aperto, os funcionários do clube, esses aí, cara, o Cruzeiro deveria acertar de forma imediata, urgente, correr atrás, porque esses empresários aí, nesse momento tá havendo toda uma briga política, uma disputa por poder, a gente sabe como é que funciona. Mas dinheiro a gente sabe que os caras têm. E nesse meio tempo, o time feminino do Cruzeiro divulgou uma carta reclamando não apenas do atraso nos pagamentos, mas do descaso da diretoria para com a modalidade. Elas vão jogar no domingo contra o FUNORTE, mas irão interromper as atividades na segunda-feira caso a diretoria não apareça e abra diálogo. E achei muito legítima a manifestação também. Lá na carta os jogadores citam, por exemplo, né, que o pessoal da diretoria do Cruzeiro nunca vai ver jogo, nunca foi sequer acompanhar um treinamento, não sabe nem quais são as instalações que as atletas treinam efetivamente no dia a dia, né? O Cruzeiro não trata efetivamente o futebol feminino como se fosse uma modalidade profissional, e isso precisa mudar, até porque essas jogadoras do Cruzeiro, elas têm mostrado muita dedicação, e pelo tamanho do investimento que o Cruzeiro faz, moçada, os resultados que elas conseguem são muito acima do esperado, tá? Porque quando você olha lá para os times de São Paulo principalmente, né, que tem times bem mais competitivos no futebol feminino, gastam muito mais dinheiro. E eu lembro que em 2019, quando foi o primeiro ano do futebol feminino do Cruzeiro, por imposição da CBF, né, quem não tivesse time feminino não poderia inscrever a sua equipe masculina para as competições, e é por isso que as equipes fizeram isso, né, por isso que o Cruzeiro passou a ter as cabulosas. Eu me lembro muito bem que falaram que o custo do departamento de futebol feminino seria de R$1 milhão. E você fala, pô, 1 milhão é muito, né? R$1 milhão por ano, tá? E hoje, certamente, o gasto é ainda menor, porque várias daquelas jogadoras deixaram o Cruzeiro justamente porque não tinham aqui boas condições de trabalho, não tinham um salário tão bom, né? Então, assim, hoje o elenco do Cruzeiro custa muito menos que isso por ano, tá? Então o Cruzeiro deveria sim ter a obrigação de manter tudo em dia com elas, porque elas se esforçam pra caralho. E se a gente puxar pros últimos 3 anos, elas têm honrado a camisa do Cruzeiro muito mais do que o time masculino, porque se você pegar desde 2019, no ano que a gente foi rebaixado por vagabundagem, por safadeza e aquilo tudo no masculino, no feminino, no primeiro ano elas começaram na segunda divisão e subiram. E elas conseguiram se manter na elite nesses 2 anos, mesmo tendo equipes com muito maior investimento do que o Cruzeiro. E os jogadores do time sub-20, né, que mostraram apoio à greve, estão tão insatisfeitos quanto os jogadores do elenco principal do Cruzeiro. Eles estão treinando lá no Cruzeiro. Por quê? Porque a gente tem a decisão do Campeonato Mineiro na próxima quarta-feira contra o América. Então, gente, é mais um indício de que feminino, base, profissional, todos os jogadores eles estão extremamente engajados com o Cruzeiro, porque eles estão pensando em voltar a treinar mesmo sem receber, para não fuder o Cruzeiro. O mesmo valendo para os jogadores do time feminino que vão jogar no domingo e os caras do sub-20 que estão treinando para jogar na quarta-feira contra o América. Porque se não tivesse jogo, vocês podem ter certeza que tava todo mundo parado. E acho que esse tipo de atleta que o Cruzeiro tem hoje, que pode de fato ser tecnicamente menos qualificado, mas que tem pelo menos vergonha na cara e hombridade, é uma coisa que a torcida deveria respeitar um pouco mais, tá? Porque o que fizeram com o Cruzeiro em 2019 passou muito pela sacanagem dos jogadores, né? O dinheiro parou de jorrar, os caras simplesmente entregaram partidas mesmo e nos rebaixaram na sacanagem. E sobre uma possível entrada de dinheiro, o Deus Medibre noticiou que o Cruzeiro recebeu uma proposta pelo atacante Thiago, vinda de um clube japonês, que ofereceu $1,5 milhão, que dá aproximadamente R$8 milhões, por 80% dos direitos do jogador. O Cruzeiro pediu $3 milhões por 100% do passe. O Cruzeiro tem 70% do Thiago, os outros 30% são do Verê, que é um time do Paraná que o Thiago defendia antes de chegar ao Cruzeiro. Se o nosso clube tivesse aceitado essa oferta inicial, né, de $1,5 milhão por 80%, proporcionalmente aí o Cruzeiro teria feito um pouco mais de R$6 milhões, talvez uns R$6,5 milhões, dependendo do acordo com o Verê, até uns R$7 milhões que o Cruzeiro receberia pelo Thiago. E eu acho esse valor muito baixo. Imagino que o Thiago é um jogador que vai se valorizar e pode valer muito mais se o Cruzeiro souber trabalhá-lo, né? Só que aí a gente tem que fazer uma observação. O Thiago, um jogador que precisa ser lapidado, que grande parte da torcida do Cruzeiro ainda pega no pé, recebe uma proposta na casa aí de R$7 milhões,
vamos colocar assim, né, entrando nos cofres do Cruzeiro por causa desse jogador. Será que vocês entendem agora por que eu falo que a gente tem que usar mais a base e menos apostar em jogador medalhão, e especialmente esses medalhões que não entregam porcaria nenhuma? É a melhor alternativa que a gente tem para fazer dinheiro, e o que o Cruzeiro mais precisa hoje é justamente La Plata. O Cruzeiro precisa fazer grana, tá? Eu sinceramente não gostaria que o Thiago saísse, porque eu acho que a oferta é muito baixa, e eu reclamo muito que o Cruzeiro vende mal seus jogadores jovens, né? Só que eu entendo também ele sair nesse momento pela nossa situação de absoluto desespero. O nosso elenco está em greve, os funcionários não recebem, e esses 6, potencialmente 7 milhões de reais, se entrassem no cofre do Cruzeiro hoje, eles poderiam resolver, sem dúvida nenhuma, integralmente os problemas do Cruzeiro com seus funcionários que ganham pouco, o pessoal do administrativo, cozinha, lavanderia e tudo mais. Todo mundo pagaria todos os atrasos com eles, pagaria tudo com a base, pagaria tudo com o feminino. Ia faltar acertar o futebol profissional, que aí eu não sei exatamente o tanto que ia ficar faltando, mas já seria um belíssimo dinheiro para organizar a casa, né? E o Cruzeiro voltar a funcionar minimamente, tá? E eu acho que a prioridade do Cruzeiro nesse momento, por mais que a gente possa falar, mas o Cruzeiro é um time de futebol, você tem que dar prioridade para os jogadores de futebol profissional. Nesse momento especialmente, eu acho que a prioridade tem que ser o pessoal que ganha pouco, tá? Porque a partir disso, a partir de você resolver esses problemas, com os jogadores fica um pouco mais fácil negociar. Mas a minha torcida nesse momento é para que esses empresários resolvam botar a cara, resolvam assumir, deixa o Sérgio como rainha da Inglaterra lá, trocando camisa com os outros, viajando pelo mundo, entendeu? Deixa esse cara longe daqui e coloca outras pessoas mais capazes e que tenham condição financeira de ajudar o Cruzeiro nesse momento, tá? Porque até a coisa da SAF caminhar, do clube empresa, vai demorar, gente. Não é da noite pro dia, e o Cruzeiro precisa resolver esses problemas urgentemente, até porque nós ainda não temos uma pontuação que nos mantém de forma segura nessa Série B, tá? E como o acesso está cada vez mais difícil, o Cruzeiro precisa garantir logo aí esses 45 pontos, a permanência na segunda divisão, para que a gente possa iniciar de fato um planejamento para o próximo ano, sabendo em qual divisão estaremos, né? E a partir daí tentar obter melhores resultados, uma organização fora de campo que vai se refletir dentro dela, tá? Porque se o Vanderlei Luxemburgo está conseguindo fazer isso com o elenco do Cruzeiro, com esses jovens jogadores, sem salário e nessa zona que a gente está vivendo, eu acho que se o Cruzeiro oferecer para ele uma boa retaguarda, o Cruzeiro no próximo ano pode ser um time muito mais forte e de fato subir de divisão. Eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários aí para opinar sobre cada um dos assuntos. O vídeo de amanhã vai ser sobre Futebol Manager, tá? Um pouquinho de alienação para nossa vida. E na segunda a gente está de volta então com os vídeos de notícia. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!